Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, muito obrigado por estar nesse canal mais uma vez. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo de valor. Fica com a gente nesse canal pessoal, estou aqui 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, por enquanto pretendo gravar mais. Mas é muito importante que se você puder, se você gosta do que eu faço aqui, deixa a mão no like logo no começo do vídeo, não custa nada deixar o like, senão você pode deixar depois também, não tem problema. Mas é muito mais importante que você se inscreva nesse canal e também siga lá no Instagram, porque no Instagram eu estou passando um conteúdo diferenciado lá, tá bom? Pessoal, quando a gente fala de carteira de investimentos, especialmente pensando em renda variável, tem que tomar muito cuidado, porque você não pode colocar o dinheiro em qualquer coisa, não é por causa de um vídeo no YouTube, uma dica de um amigo, a dica quente, um amigo falou que tal ação vai subir e tal. Tome muito cuidado. Por isso eu venho afirmando aqui sempre que nada do que eu falo nesse canal trata-se de recomendação, tá bom? Logicamente, eu sempre venho trazer boas empresas com bons fundamentos, tudo que eu falo aqui são de coisas que eu faço para mim, então de repente pode ser que não sirva para você, tá bom? Então nada trata-se de recomendação, então fique esperto e fica ligado nisso, tá bom? Mas quando a gente fala em montar uma carteira de investimentos, no começo eu tinha muito esse problema, eu saía comprando um monte de coisa sem saber o porquê estava comprando. Depois, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, né? Logicamente, não é só com vídeo no YouTube, pessoal. Eu fiz curso também. Estou fazendo um curso recentemente, inclusive agora, sobre renda variável, sobre como analisar vários outros indicadores, coisas que eu também quero trazer para vocês aqui, para vocês, inclusive, aprender de graça, né? E, pessoal, a gente tem que tomar cuidado no balanceamento da carteira. Então, a carteira de investimento ela tem que ter um objetivo. Por exemplo, o meu objetivo principal é focado em dividendos. Eu não tenho mais 20 anos, então eu não tenho tanto tempo assim quanto uma pessoa de 20 anos para investir em empresas que estão começando agora, de repente, entendeu? Não é por isso que eu também não tenho, tá? Então a minha carteira ela é mais focada em dividendos, então são empresas que pagam dividendos, que geram caixa, que têm previsibilidades maiores, digamos assim, são mais seguras, entre aspas, são as empresas que eu mais invisto. E também tem um pouquinho de small cap e também tem fundos imobiliários. Então eu vou falar como você poderia de repente pensar em formar a sua carteira de investimentos, pensando um pouquinho em cada coisa e balanceando de formas diferentes em cada uma dessas categorias. Porque carteira de investimento, a gente tem que pensar que existem basicamente duas formas de pensar, né? A carteira para gerar grana, para gerar caixa, para te trazer dinheiro todo mês, trimestralmente, a cada 6, enfim. E temos a carteira para gerar valor, aquela carteira que de repente tem ações que vão crescer muito porque elas estão investindo muito hoje no negócio. Então são empresas que ainda têm muito para crescer, que normalmente o que acontece historicamente falando, essas empresas elas tendem a subir mais o preço da ação. De repente alguma determinada ação nesse perfil pode crescer tanto que depois você pode vender um pouco para comprar a ação que te paga dividendos, entendeu? Então a gente pode fazer um rebalanceamento dessa forma. Eu vou citar algumas ações aqui que seriam ações para dividendos, pessoal. Então, por exemplo, a gente não pode deixar de falar de Itaúsa. Itaúsa vem apanhando da galera porque a Itaúsa vem lateralizada mais de um ano, né? Caindo e agora lateralizada, na verdade, porque os bancos realmente apanharam muito pós-pandemia. Mas significa que mudou algum tipo de fundamento? Não mudou. Pelo contrário, a Itaúsa é uma holding, que quase toda a participação dela pertence ao Banco Itaú, mas eles já estão querendo mudar isso. Então eles têm planos de adquirir cada vez mais empresas. Então já tem várias empresas no case aqui da Itaúsa, já falei outras vezes, não vou falar muito sobre isso, mas o fato é que a Itaúsa é uma empresa que, na minha opinião, no meu pensamento, assim, tudo que eu entro sempre no RI da Itaú, sempre estou olhando os resultados da Itaúsa, é uma empresa que para mim vai crescer muito ainda, é uma empresa que historicamente pagam bons dividendos, no último ano pagou menos, aí todo mundo vai lá bater na bichinha, mas a Itaúsa é ainda uma das maiores queridinhas, é a empresa que mais tem investidores na Bolsa de Valores, pessoas físicas, né? Então é uma empresa que para geração de caixa, para pagamento de dividendos é muito bom. Alguns analistas já falam e a Itaúsa chegando aí a um médio prazo a quase uns R$20 aí por cotação. Eu prefiro pagar barato na Itaúsa, logicamente. Eu não reclamo nem um pouco da Itaúsa, tá custando R$10,30, R$10,80. Na verdade, assim, eu tô perdendo lá no meu home broker, eu tô perdendo prejuízo nela, tá ali a uns R$2.000 e poucos reais. Mas se eu contar o tanto de dividendo que ela já me pagou ao longo do tempo que eu a tenho,
ela já me pagou mais do que eu estou perdendo ali no home broker. Então, na verdade, aquilo para mim não fala muita coisa. Eu até prefiro quando a ação fica ali lateralizada, que eu tenho mais poder de compra nela. Outra é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o terceiro maior banco do Brasil, pessoal. E historicamente também é um grande pagador de dividendos, né? E é um banco que há muitos anos não mostra prejuízo, né? Ele tem uma carteira de clientes enorme, né? É um banco bem conceituado, tem um Estado ali por trás, mas até então não está interferindo tanto. É um ótimo case, mas principalmente pelo preço que ele está agora, né? Ele está muito abaixo do valor patrimonial, então está apresentando uma grande oportunidade, não é recomendação, mas fica de olho nos bancos, pessoal. Os bancos no geral aí estão apresentando muitas oportunidades, né? Depois que começa a aumentar e todo mundo quer, né? Então é a lei da oferta e demanda. Então o Banco do Brasil é uma ótima empresa também para gerar caixa, para pagar dividendos, né? Energia elétrica sempre, né, pessoal? Por exemplo, a Engie, eu falei da Engie na semana passada, no setor elétrico, que é uma das maiores, pioneiras no Brasil nesse segmento, né? Historicamente também paga bons dividendos, é uma empresa também que sempre está investindo em tecnologia, sempre tentando melhorar, apresentando resultados bons, é uma ótima empresa também pagadora de dividendo. O que acontece falando em banco e empresa de energia elétrica e saneamento também, que eu não coloquei nessa lista, é o básico, pessoal. É a cartilha básica, entendeu? Você não vai errar muito se você entrar nesse tipo de empresa, porque elas apresentam uma previsibilidade maior em relação a outras, né? São empresas mais seguras, na verdade, principalmente as elétricas, saneamento, por exemplo, que elas fazem contratos longos de 30, 40 anos, 20 anos. Então você tem uma previsibilidade muito grande do retorno dessas empresas, né? Tudo é renda variável, né, pessoal? Tudo tem risco, na verdade. Mas essa cartilha que tem saneamento, banco, energia elétrica, normalmente dá certo, principalmente ao longo prazo, você vai ver o dinheiro multiplicar, principalmente quando se fala de dividendos. Essas são as empresas grandes, as empresas, sabe, feijão com arroz, pessoal. Sempre vai dar certo, sempre todo mundo vai gostar, sempre todo mundo vai precisar. A outra categoria é as mid caps ou small caps. São empresas menores também que têm ali um risco maior por serem empresas meio novidades, né? A gente tem a Sinqia, por exemplo, que é uma empresa líder desenvolvedora de software na parte de tecnologia, né? Então é uma empresa que vem crescendo muito, ela tem ali 26% de market share, né? E ela vem adquirindo outras empresas ao longo do tempo, não é ainda conhecida como uma grande pagadora de dividendos, mas é uma empresa que investe nela mesma, mas a cotação dela tende a subir bastante ainda justamente por isso. É uma inovadora do mercado, né? É uma empresa que está aumentando cada vez mais a carteira de clientes, o tipo de serviço que ela faz, né? Principalmente ligada à parte da tecnologia. Então é uma empresa desse porte de alto crescimento ao longo prazo. Não compre uma empresa dessa esperando ganhar dividendos bons agora, pelo amor de Deus. Então tenta dividir isso daí, tá bom? Outra é a Fleury. A Fleury é do setor de saúde, né? Principalmente na área de exames, está ali desde 1982. Uma pioneira, né? Que vem sempre renovando. Pessoal, eu já usei Fleury e é sensacional. Você tem os resultados de exame muito rápidos, eles sempre estão inovando na tecnologia, né? Desde então, também adquirindo outros laboratórios, fazendo que cresçam cada vez mais. A cotação dela cresceu bastante, na minha carteira ela está me dando ali acho que uns 24% de rentabilidade desde quando eu comecei a comprar, não lembro a data, mas é uma empresa muito boa, pessoal, é uma empresa que eu faço questão, eu tenho o prazer de ser sócio dessa empresa que é a Fleury, que está classificada ali nas small caps, não grande pagadoras de dividendos, mas as small caps, que possivelmente no futuro também elas vão virar grandes pagadoras de dividendos. A diferença qual é? A diferença é que as empresas grandonas, por exemplo, um Banco Itaú, para onde ele tem para crescer? O que ele tem para crescer ainda? Tem como crescer? Tem como crescer, mas na verdade o Banco Itaú, ele quer mais é manter o que ele tem hoje, logicamente inovando em alguns setores ali, mas o Banco Itaú é o Banco Itaú, pessoal, é o maior banco do Brasil, da América Latina, entendeu? Então quando a gente compara um Banco Itaú com uma Fleury, a gente percebe que uma Fleury tem muito mais para crescer ainda do que um Banco Itaú, né? Para compor uma carteira boa também de investimentos, a gente não pode deixar de ter ou de pensar pelo menos em fundos imobiliários. Por quê? Eu defendo muito fundos, eu estou apaixonado por fundos imobiliários, eu já tenho uns 3 lá na minha carteira da Clear e eu recebo aluguel todo mês, entendeu? Então quando eu recebo um aluguelzinho de fundos imobiliários, pode ser R$25.
eu vou lá e compro alguma ação no fracionado, não tem problema. Não fico com dinheiro bobeando, entendeu? E pessoal, aqui a gente tem a KNRI 11, né, que é um fundo híbrido criado em 2010, um dos mais antigos, dos mais queridos também, né, pelas pessoas ali. Possui 20 ativos espalhados em 3 estados do Brasil, né? São 11 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Então, é um fundo bem diversificado, né? É um fundo que paga dividendos historicamente também, bons dividendos. Cai todo mês ali na sua conta um pouquinho desse aluguel, né? Se você sendo cotista do KNRI 11, não é recomendação, tá bom? Esse aqui eu tenho em carteira, estou gostando do fundo, pretendo continuar no fundo e é uma diversificação muito boa você ter, né? E o próximo que eu vou falar aqui é o XPML 11, né? Que é um fundo de shoppings. Por que eu estou falando de fundo de shoppings? Porque os shoppings apanharam muito, pessoal. Os fundos de shoppings caíram demais porque eles diminuíram muito o pagamento de aluguel, porque eles tiveram um problema sério por causa da pandemia. Mas eu vejo como oportunidade. Por quê? Porque shopping vai continuar existindo. Por mais que as pessoas falem, não, mas as lojas virtuais, não sei o quê. O shopping, pessoal, é um centro de recreação, é um centro familiar, né? As pessoas amam ir aos shoppings, as pessoas adoram passear nos shoppings. Consequentemente, elas acabam comprando também nos shoppings. E esse fundo tem 11 ativos espalhados em 5 estados brasileiros. Então, shopping, pessoal, é paixão nacional, né? Vale muito a pena pensar em fundos imobiliários. Então, o que eu falei aqui foram de empresas pagadoras de dividendos, tá bom? Falei das small caps e falei também dos fundos imobiliários, né, de shoppings. Não estou recomendando nada, eu só estou tentando abrir um pouco os horizontes e, logicamente, também nós temos a renda fixa, né? Que é, pessoal, a renda fixa é o café com leite mesmo, entendeu? Mais que feijão com arroz. Então, é importante que você tenha alguma coisa ali num CDB, de repente num tesouro direto, né? Um dinheiro que você tenha uma liquidez ali diária. E também existem os investimentos alternativos, que de vez em quando eu venho aqui falando do Bitcoin, que eu enxergo como um investimento alternativo, né? Pessoal, antes de sair do vídeo, eu vou deixar aqui um link na descrição de um e-book falando alguma coisinha sobre dividendos, mostrando algumas empresas ali pagadoras de dividendos também. Não é recomendação, mas baixa o e-book de graça aqui, tá bom? No link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Obrigado por tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ainda volto essa semana. Até a próxima e é nóis!